Oi, pessoal. Tem dificuldade com a rega nas orquídeas? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo por aqui. E agora, me perguntam também como molhar as orquídeas que estão no vaso de barro, se tem diferença. E eu vou mostrar para vocês como que molha uma orquídea. Todas, tá, gente? Uma é diferente da outra, um clima é diferente do outro, mas eu vou molhar e vou falando com vocês. Regar as orquídeas adequadamente e quando molhar, tá, gente? Faz muita diferença no cultivo. E a gente precisa ter no cultivo vegetal bonito e bulbos bonitos. Até baixei algumas aqui para mostrar para vocês. Orquídeas têm que nascer novos brotos, vários brotos. Os bulbos têm que ser gordinhos. Essa é uma catleia que não é de bulbos muito grandes, mas esses bulbos estão saudáveis, estão gordinhos, tá? Isso é uma planta bem hidratada. Olha este bulbo aqui, gente. Olha o tamanho dele, ele tá até querendo estourar ali, de tão grande, tá bom? Essa planta, quando veio pra mim, ela era assim, essa parte traseira, um pouco mais murcha, aí começou a nascer esses dois brotos aqui em casa. Quando for molhar as orquídeas, gente, tem que molhar de verdade. Não é vir com um pouquinho de água e molhar elas, tá? Eu tô falando para quem está cultivando orquídeas no tempo, tá, gente? O que eu estou falando aqui não vale para quem tem uma phalaenopsis dentro de casa, por exemplo. Isso é para um outro vídeo. Eu estou falando aqui de orquídeas que ficam no tempo, na chuva, no sol. Olha que lindo esse denfal aqui, ele já floresceu, tá florescendo de novo. Tem alguns que vão florescer de novo, gente. Eles floresceram, ficaram março, abril, até maio florescendo e agora começaram de novo. Eu vou molhar as orquídeas para mostrar para vocês, porque tem gente que tem medo de molhar orquídea. Primeiro, gente, deixa eu falar que quando você for ligar a sua mangueira, espera sair água quente. A maioria das torneiras ficam no sol, às vezes a borracha fica no sol e sai água quente aqui. Isso vai matar a orquídea, espera sair água mais fresquinha, tá bom? E as pessoas têm medo de molhar a orquídea, chega aqui e faz assim, ó, e pronto. Gente, isso aqui não hidratou a orquídea, tá? A orquídea, para ser hidratada, você tem que vir aqui, esperar, escorrer bastante. Você hidrata ela, molha bem o substrato e molha o vaso. Porque o vaso de barro, ele rouba um pouquinho da água da orquídea. Se ele estiver hidratado, isso não vai acontecer. Por isso é muito bom que você deixe o vaso de barro de molho, de um dia para o outro, quando você for fazer o replante. Porque quando o vaso é novo, ele vai puxar muito essa água, vai roubar a água da orquídea. A gente tem que perder esse tempinho aqui e não pode ter medo de molhar a orquídea. É molhar mesmo, gente. Ela tem que estar muito bem hidratada. Hidratar as raízes, o substrato e o vaso. Porque aí isso não tem perigo de secar muito rapidamente. Porque a orquídea, ela não pode ficar encharcada, gente. Mas também ela não pode ficar seca por muito tempo. Então o que é que ela gosta? Ela gosta de umidade. O que é umidade? É você colocar um substrato que ele não vai segurar essa água, pegar um vaso que tem bastante furos, drenagem, né? Então ela vai continuar hidratada, mas porém não molhar o tempo todo. Mas a orquídea tem que secar o substrato para molhar de novo, tá, gente? Porque a rega demais, ela apodrece as orquídeas, ela apodrece as raízes das orquídeas. A rega de menos vai ficar ela sofrida, pseudobulbos finos, pequenos. E aí você tem que conhecer o seu clima, de quanto em quanto tempo você vai molhar a sua orquídea. Assiste o vídeo, gente, que eu fiz quando molhar a sua orquídea, porque você vai complementar com este vídeo aqui. E dependendo do seu clima, você pode molhar todos os dias, um dia sim, um dia não, a cada 2 dias. Tem lugares muito úmidos, que é uma vez por semana, tem lugar que até uma vez, gente, a cada 15 dias. Então, é muito importante você saber o seu clima. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre rega de phalaenopsis, deixa aqui nos comentários, que aí eu posso fazer também, tá? Orquídeas que ficam no sol são diferentes de orquídeas que ficam na sombra, tá bom, gente? Isso tudo você tem que levar em consideração. Gente, esse bico aqui de mangueira, vocês sempre me perguntam aonde comprar. Que ele é bem grandão, olha. Eu consigo alcançar lá em cima, até nas mais altas. Mas existe no mercado, gente, um bem parecido, mas que o cano é a metade disso daqui, tá bom? E eu já vi vendedor colocando que é cano longo, quando a gente pesquisa lá sobre um desses daqui de cano longo, e vem lá, depois que você vai ler na descrição, mais escondidinho, que ele é menor.
Então, muito cuidado com isso, tá bom? Se você quer um grande, tem que ter a metragem. Eu vou deixar para vocês na descrição dois deles que eu sei que são grandes, um é do qual eu uso e um outro que eu também já comprei. Os dois vêm desse tamanho grande, tá? Vou deixar o link aqui na descrição onde vocês encontram dele. As bandas você tem que molhar todos os dias, todos os dias. Dependendo do clima, até 2, 3 vezes por dia. No meu caso aqui, é de 2 a 3 vezes por dia. Se você mora num lugar úmido, você vem só nas raízes e molha só as raízes e não molha as folhas. Como o meu clima tem baixa umidade, gente, tá chegando a 20%, 15%, essa semana tá bem difícil por aqui. Essa umidade seca do ar, gente, não tem nada úmido no ar. Elas ressecam muito rapidamente, tá? Eu posso vir aqui, ó, e molhar as minhas nas folhas, dar um banho nelas. Eu posso fazer isso com todas as minhas orquídeas, porque eu tenho um clima de baixa umidade. É para todo mundo? Não é, gente. Quem mora num lugar mais úmido, não pode. Tem só nas raízes e molha só as raízes. E você vai observar de quanto em quanto tempo você vai ter que molhar. Ó, é hidratar, gente. Eu não posso vir aqui rapidamente e fazer isso e sair. Não, é perder um tempinho aqui com ela. É hidratar elas bem hidratadas, tá bom? Quando tem floração, gente, não molha as flores, tá? Vem aqui no vaso e molha aqui, só aqui. O que eu gosto de fazer para o meu clima que tem essa baixa umidade? Por exemplo, eu molhei hoje. Se eu chegar aqui amanhã, colocar a mão aqui, gente, e ela ainda estiver úmida, eu não posso molhar. Mas aqui por fora, ela vai estar muito ressecada. Então eu venho, gente, com um jato de mangueira por todo o meu orquidário e faço só assim, ó. Então, se hoje eu não quero molhar, eu só quero dar um jato, aí eu tiro o que tiver florida por aqui e venho com a minha mangueira e ó, em tudo, gente, nas folhas, em tudo. Não é bom fazer isso na hora do sol, tá, gente? Eu tô gravando com sol aqui, apesar que ainda é de manhã, porque a gravação sai melhor, porque senão eu não tenho luz para gravar por aqui, né? Mas eu venho por baixo, você tá vendo que eu tô vindo por baixo dos vasos, gente? Ó. Então, lá dentro, no substrato, não tá pegando. Isso aqui já dá uma boa de uma refrescada, gente. Eu venho nas folhas, olha aqui, ó. E pronto, já resolveu um pouquinho dessa umidade. Eu posso fazer isso de manhã, eu posso fazer de tardezinha, quando a umidade está muito baixa, o calor tá muito, tá bom? Isso ajuda demais, gente, para dar um pouquinho de umidade para elas. Já você que mora num lugar úmido, não tem necessidade de fazer isso, porque o teu ar já é úmido, né? O seu ar já fornece isso para elas. O meu não fornece. Eu preciso dar um pouquinho de umidade para elas. Por isso que tem diferença, gente, de quando molhar, como molhar, porque cada clima vai pedir uma coisa. Aí vocês me perguntam se tem diferença molhar no vaso de barro e no cachepô de madeira, por exemplo. Não, gente, para molhar não tem diferença. Você vai ter que hidratar da mesma maneira, gente. A água tem que entrar, você tem que molhar por toda a volta dele, todas as raízes que estão por fora, ó. E lá dentro ser bem hidratado também. Sempre que for molhar a orquídea, ela tem que ser muito bem molhada, ser bem hidratada, né? Então todas as raízes, se você vem aqui, estão todas hidratadas. Isso tanto faz se é no vaso no cachepô de madeira ou no vaso de barro. A diferença para mim é na hora de secar. Eu acho que o vaso, esse cachepô, ele vai secar mais rápido, porque ele é mais vazado por todos os lados, ele vai ventilar mais do que um vaso de barro, por exemplo. Eu acho que para mim, no meu cultivo, o vaso de barro, por ele ser mais fechadinho, ele aguenta um pouquinho mais úmido do que esse cachepô de madeira. Mas o cachepô de madeira, ele é bom para quem mora em lugares mais úmidos, um clima mais úmido, né? Porque ele vai secar mais rápido. Então aí ele é melhor para climas úmidos. Para o meu clima ele seca rapidamente. Então, para vocês que me perguntam, gente, como molhar no vaso de barro, é a mesma coisa. Eu vou molhar igualzinho eu molho no cachepô. O que pode mudar também é quantas vezes você vai molhar a sua orquídea. Mas aí, gente, cada clima vai pedir uma coisa. Por isso que a gente tem que estudar o nosso clima e ver qual é o melhor para o seu clima, para o seu cultivo. Para o meu cultivo foi o vaso de barro, eu não me adaptei com um vaso de cachepô de madeira, por exemplo, tá? Elas sofriam mais, os bulbos ficavam mais ressecados. Uma orquídea é isso. Você testa, você replanta, você faz o
o seu cultivo. Não deu certo, gente? Troca. Não tem problema nenhum trocar, tá bom? Se eu tivesse trocado tudo para vaso de barro e não tivesse dado certo, eu trocava de novo. Porque é assim, é igual o sol. Tá de mais, tá de menos, troca de lugar. A rega tá de mais, tá de menos, vamos mudar o jeito de regar, tá? É observação, gente. Quando você consegue observar a sua orquídea, ver o que ela tá pedindo, o que ela tá precisando e do que ela gosta, o cultivo fica bem mais fácil. Aí me perguntam também se tem a hora certa para molhar. Hora certa não, né? Assim, os mais indicados. Por exemplo, se você mora num lugar úmido, então a sua rega é melhor que seja de manhã, porque aí ela vai ter tempo para secar. Não vai ficar tanto tempo ali úmida, já que ela vai demorar dias para secar, porque o seu lugar é úmido, né? Então, melhor de manhã. Já se você mora num clima muito seco, melhor bem de noitinha, sabe? Começando a anoitecer, porque ela vai passar a noite inteira hidratada, gente, e vai ser bom para ela. Isso no verão, tá? Já inverno dá-lhe a mesma. No inverno é melhor molhar de manhã, para dar tempo dela secar. Mas nesses dias muito quentes, quanto mais tempo ela passar úmida, melhor vai ser para ela. E não encharcada, tá, gente? O substrato tem que ser leve, a água tem que entrar e vazar e escorrer, tá bom? E se você tem o seu na pedra brita, tem que molhar todo dia. A pedra brita não segura umidade, tá, gente? Ela seca rapidamente. A não ser que você misture o seu substrato, pedra brita, com outro material que segure mais. E não molhar na hora mais quente, né, do dia também. Isso, ela vai secar muito rapidamente e não vai dar tempo de ficar hidratada, tá bom? Sem contar que na hora, se tiver um sol batendo nela, pode ser que queime as folhas. Já as orquídeas que estão em toquinho, gente, elas não têm substrato. Você precisa molhar todos os dias, a não ser que você molhe num clima muito úmido. São duas coisas muito diferentes, gente. Um clima seco de um clima úmido. E tem clima que é mais ou menos, né, gente? Ele nem é tão úmido e nem é tão seco. E aí você precisa ver como é o seu clima. Porque fica difícil eu responder para vocês, quando molhar, se eu não conheço o teu clima. Eu conheço o meu clima. E sei a diferença do meu clima para um clima úmido. Tá bom? Eu sei que o cultivo não pode ser igual. Não existe o jeito certo. Existe o jeito certo para o seu cultivo, para o meu cultivo. O que eu faço aqui é dar umas dicas para vocês, para que vocês consigam acertar com o seu cultivo. Para que você entenda que um cultivo é diferente do outro. A gente observando, você vai ter muito sucesso com as suas orquídeas, você pode ter certeza disso, tá? Se ficou alguma dúvida, gente, deixa nos comentários que eu respondo. E assista um vídeo, tá? Que complementa esse daqui, porque esse daqui é de como regar uma orquídea. No outro vídeo é de quando você vai regar a orquídea. Tenho certeza que depois desse vídeo, desses dois vídeos, com um complemento do outro, você vai conseguir e não vai mais errar na sua rega não, viu? Espero muito que tenham gostado do vídeo, pessoal. Se gostou, vou pedir para mim deixar um like, tá bom? Até um próximo vídeo. Tchau!